A história humana no fundo é um grande cemitério de civilizações. Reinos e impérios se erguem e caem, deixando em seu encalço um amontoado de ruínas que muito nos falam a respeito do passado. Longe de serem vazios e sem vida, esses resquícios arqueológicos continuam a comunicar sobre as pessoas que ali viveram e morreram. Não à toa, todos os governantes que almejavam ser lembrados pela posteridade escolheram a arquitetura como forma de manifestar o poder que possuíam. Embora sejam dispendiosas e caras, as construções arquitetônicas sempre imprimiram a sua marca no relevo local e não só mantêm viva a memória dos seus construtores, como também serviram para fins políticos muito mais imediatos. Em tempos remotos, o cidadão comum, quando diante de uma obra megalomaníaca, sabia que estava enfrentando um poder que transcendia em sobremaneira o seu. Mas havia um preço muito alto a ser pago por essas edificações. Não pense que erguer a Grande Pirâmide ou a cidade de Persépolis tenha sido um feito alcançado sem a perda de milhares e milhares de vidas humanas. Imagine só as condições precárias, insalubres, quase insuportáveis, às quais os trabalhadores braçais eram constantemente submetidos. E mesmo onde a mão de obra escrava cedia o seu lugar ao trabalho especializado, ainda assim, a falta de equipamentos adequados e a precariedade geral tornavam o número de mortes significativamente alto. Se pensarmos bem, existe algo de macabro nisso tudo. É como se cada construção se erguesse, às vezes até literalmente, sobre o cadáver e o sangue de muitas pessoas inocentes. Bem sabemos que onde há tragédias e situações assim mórbidas, não demora também para que surja toda sorte de lendas sobre almas penadas e maldições. Alguns lugares são tidos como mal-assombrados, fazendo com que as pessoas evitem frequentá-los. Em outros casos, os frequentes incidentes geram boatos sobre maldições que recairiam sobre os envolvidos na construção. Se no Ocidente já temos uma extensa coleção de locais perturbadores, na Ásia isso adquiriu um tom ainda mais sombrio. Tão sombrio que alguns começaram a acreditar que a única maneira de enfrentar esse paradigma seria com o sacrifício de ainda mais vítimas. Para alguns, afinal, o fogo se combate com mais fogo. Se dermos algum crédito às lendas, tudo começou com um arquiteto chinês chamado Lu Ban, que viveu por volta do século VI a.C. Como todo construtor chinês do seu tempo, seguia a doutrina do Feng Shui, uma combinação de crenças que visavam harmonizar a arquitetura com o mundo natural e espiritual. O Feng Shui prega a existência de linhas energéticas que percorrem a Terra. As obras devem ser estruturadas de forma que favoreçam essas mesmas linhas e gerem harmonia no ambiente. Um prédio feito em desacordo com o Feng Shui poderia acumular muita carga negativa e trazer problemas aos seus moradores. O pior, no entanto, começa quando a construção é grande demais. Ela geraria um desequilíbrio natural que provocaria acidentes e mortes, o que por sua vez só aumentaria ainda mais o desequilíbrio num círculo vicioso catastrófico. A única forma de se evitar isso, segundo o próprio Lu Ban, seria restaurando a ordem através de sacrifícios humanos. Só isso organizaria as energias, agradaria os deuses e sossegaria o espírito vingativo dos mortos. A prática, que seria conhecida como Da Shen Juan, logo se espalharia por muitos outros países asiáticos. Mas não pense que bastaria sacrificar essas vítimas e depositar os seus cadáveres no solo, não. Para que o ritual funcionasse, as pessoas precisavam ser enterradas vivas após um elaborado rito. Suas almas ficariam aprisionadas à construção e se tornariam espíritos protetores do local. Verdade ou mito que tudo isso tenha se iniciado com Lu Ban, o fato é que muitos ritos semelhantes ocorreram na construção de grandes edifícios. Não demoraria para que isso criasse comoção nos cidadãos comuns. Sempre que o governo central anunciava que iria erguer algum prédio em determinado lugar, todos os moradores próximos que podiam acabavam fugindo, com medo de serem eles mesmos enterrados vivos. No Japão, o Shen Juan adquiriu um caráter próprio e passou a ser chamado de Hitobashira, que literalmente significa pilar humano.
A menção mais antiga ao Hitobashira data do Nihon Shoki, uma das obras mais clássicas e importantes da literatura japonesa. No livro, é dito que o imperador Nintoku encontrava-se com grandes dificuldades para erguer uma ponte. Toda vez que a obra se iniciava, uma enchente destruía o trabalho e dizimava os construtores envolvidos. Foi então que ele teria tido um sonho com duas pessoas, Oakubi e Koromonoko, que deveriam ser sacrificados aos deuses do rio para que a obra pudesse ser realizada. Koromonoko conseguiu escapar, mas Oakubi foi capturado e afogado nas águas num rito sacrificial, após o que, segundo a crônica, a ponte pôde ser concluída sem maiores inconvenientes. Um dos edifícios japoneses mais associados ao Hitobashira é o Castelo de Maruoka, na região de Fukui. Segundo os relatos, o local tinha enormes problemas estruturais e seus construtores encontravam-se numa situação delicada. Um deles então sugeriu ao senhor do local que um Hitobashira fosse feito no solo do castelo para que a obra pudesse assim seguir adiante. A eleita para sacrifício foi uma mulher pobre caolha, que aceitou a proposta sob a condição de que um dos seus filhos se tornasse samurai e assim sua família saísse da miséria. O senhor local aceitou as condições da infeliz, então ela foi enterrada viva. Ocorre que o destino levou os filhos da mulher para outra província e o governante nunca pôde cumprir a sua promessa. Isso fez com que a alma dela se zangasse e deixasse de proteger o castelo, trazendo ao invés disso inundações e caos para toda a redondeza. É dito que essas inundações só foram apaziguadas quando os habitantes construíram uma placa para honrar o sacrifício dessa mãe por seus filhos. Desde então, ela se tornou novamente uma guardiã pacífica do castelo. Outro castelo que teria sido erguido sobre um Hitobashira foi o de Matsui. Assim como no caso anterior, os arquitetos não conseguiram levar a obra adiante. Eles achavam, no entanto, que a vítima escolhida precisaria ser talentosa e querida aos olhos dos deuses. Decidiram promover um concurso de música, prometendo à mulher que saísse vencedora toda a sorte de regalias. Ao invés disso, no entanto, a vencedora foi assassinada e emparedada contra sua própria vontade. O castelo de fato foi terminado, mas o espírito da garota passou a assombrar a construção para sempre. Dizem que nas festas e celebrações era comum avistar seu espírito dançando as músicas tradicionais e que toda a estrutura do castelo balançava junto, deixando os seus moradores simplesmente apavorados. Com isso, as danças públicas e festas foram proibidas durante um bom tempo na cidade. Ainda hoje, no entanto, há quem diga avistar seu fantasma nas proximidades da construção, ainda com roupas tradicionais, e ainda dançar sem ter nunca encontrado paz. Você pode de fato duvidar do lado sobrenatural de tudo isso, mas não pode deixar de se surpreender com o que o ser humano é capaz de fazer por pura superstição. Graças aos deuses, no entanto, tudo isso é um costume antigo e ultrapassado, correto? Bem, ainda nos dias atuais, muitos asiáticos acreditam que as grandes construtoras costumam promover propositalmente a morte de seus funcionários, crentes de que isso aplacaria os deuses e traria prosperidade à obra. Um parafuso solto, um andaime descompensado, uma corda mal fixada é o que bastaria para um sacrifício ser feito. Outros vão além e dizem que essas empresas sequestram pessoas da periferia para sepultá-las embaixo de seus prédios. É difícil acreditarmos nisso, ou pelo menos seria, se não fosse um evento particular que ocorreu em 1968, durante as reformas do túnel Jomon. A obra havia sido construída originalmente em 1914, mas problemas levaram o governo a realizar reformas no local. Que choque não devem ter tido os trabalhadores ao se deparar com algo um tanto inusitado. Por trás das paredes do túnel foram encontrados dezenas de esqueletos humanos que haviam, veja você, sido enterrados vivos durante a primeira construção da obra somente algumas décadas antes. Muitos tentaram justificar dizendo que esses trabalhadores talvez estivessem profundamente doentes e que foram selados nas paredes para evitar que contaminassem os outros. Uma explicação estranha,
para uma descoberta ainda mais estranha. De qualquer forma, uma obra foi erguida para homenagear as vítimas do túnel Jomon. Por mais que não queiramos acreditar, esse incidente nos leva a crer que o rito Bashira ocorria até recentemente, no início do século XX. Isso se é que ele deixou de acontecer nos dias atuais, não é mesmo?